Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo e inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E há uma ótima notícia para o torcedor do Flamengo. Exames constataram no início da madrugada desta segunda-feira que Lucas Paquetá não teve lesão grave no joelho, tá? Lesão esta que foi constatada no final do jogo em que o Flamengo venceu o Bahia por 2-0 no Maracanã neste domingo, tá? O que identificou o exame foi uma lesão no tendão femoral da coxa esquerda, ou seja, uma lesão muscular que vai tirar o Paquetá de combate por algumas partidas, certamente, mas não pelo período que o tiraria em caso de lesão mais grave, né? No joelho. Então é uma ótima notícia do Flamengo, deve ficar fora do jogo contra o Vitória na próxima quarta-feira, também no jogo no final de semana contra o Atlético Mineiro, mas não é uma lesão grave no joelho e temeu-se por isso. Afinal de contas, o Paquetá, no finalzinho do jogo, ficou fazendo apenas número, né? Eu sou contra isso. Eu acho que o jogador pode piorar ainda mais a lesão, ainda mais se tratando de uma lesão muscular, né? E aí não tem que pedir o jogador para ficar em campo. Tem que ser retirado. Ah, mas o Flamengo ia ficar com um a menos. Paciência, já inicia o tratamento ali mesmo. É claro que não se sabia o que era, inclusive o técnico Leonardo Jardim falou na entrevista coletiva que não se tratava de uma lesão grave, né? Mas, enfim, só os exames podem constatar isso. Inclusive os exames clínicos realizados ainda no vestiário do Maracanã constataram que a lesão não era aparentemente séria, mas agora com a ressonância não tem jeito, tá tudo definido, martelo batido em relação a isso. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo, tá? Acesse agora o site da BandBet, apontando sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela neste momento. Ou então digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br. Pronto, você será direcionado para a capa do site da BandBet. E o destaque nesta semana, é claro, é o jogo do Flamengo contra o Vitória, na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, no Maracanã, pela Copa do Brasil. Então você vai encontrar na BandBet as melhores oportunidades do mercado e, claro, uma super odd toda especial. O que é a super odd? É uma combinada que eu sugiro para você e aí você vai ter acesso a esta combinada com odds exclusivas no mercado. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então, retomando o assunto por aqui, por que eu sou contra esse sacrifício do jogador no campo? Porque pode piorar, pode agravar a lesão, por menor que ela seja. Então a gente se lembra do caso, por exemplo, do Matias Vinha, naquela partida contra o Palmeiras em 2024, o jogador quebrou o joelho, o jogador acabou com o joelho, e ele continuou em campo sem ter a menor condição de continuar, né? E aí, certamente aquilo acabou agravando uma lesão que já era grave. O Matias Vinha, hoje é um jogador que sofre com problemas no joelho, não sei nem se vai disputar a Copa do Mundo. O fato é que essa lesão do Paquetá não vai tirá-lo da Copa do Mundo. Aí você pensa assim, pô, mas eu tô me lixando para a seleção brasileira. É claro, tudo bem, tá tudo certo. Mas a questão é, para o jogador, é um sonho disputar a Copa do Mundo, cara. Então a gente tem que pensar no jogador também que tá jogando muita bola. O Paquetá tá jogando muita bola. E vai ao encontro até do que eu havia falado anteriormente, quando o Paquetá chegou, que trata-se de um grande jogador, né? E houve aquele tipo de narrativa, não, o Paquetá não joga nada, joga mal em todas as posições, balela, bobagem, né? Houve até quem dissesse, né, que o Gerson era melhor do que o Paquetá, como se houvesse um termo de comparação nessa história. Nada a ver. O Gerson saiu do Flamengo, voltou para o Cruzeiro, até jogou muito bem contra o Grêmio no final de semana, né, na vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio
por 2-0, mas o Paquetá é muito mais jogador que o Gerson e a carreira na Europa, no mais alto nível de competição, aponta para isso. Então essa lesão no Paquetá pode ter sido causada até pelo excesso de jogos. Então ele vai descansar essa semana, né? Poderia sofrer cedo ou tarde uma lesão como essa. E o Leonardo Jardim está tirando o couro de todo mundo, né? Mais uma vez ele falou na entrevista coletiva pós-jogo que vai utilizar os jogadores que estiverem em melhores condições, que o Flamengo não vai priorizar absolutamente nada nessa temporada. E aí, claro, vai existir o risco de alguém estourar, né? Foi o caso do Paquetá na partida contra o Bahia, uma partida em que o Flamengo, mais uma vez, jogou muito bem, né? Não fosse o número, os gols perdidos, né? Não fossem os gols perdidos, o Flamengo teria obtido um resultado muito mais favorável. É bem verdade que não há ainda uma previsão para o retorno do Lucas Paquetá, tá? Mas o mais importante, gente, nessa história é o fato de ele ter ficado ou ficar fora, né, por um tempo inferior àquele que ficaria no caso de uma lesão mais grave. Isso é o mais importante, né? Uma lesão mais grave poderia tirá-lo, inclusive, do restante da temporada, uma lesão de ruptura de ligamento cruzado anterior, tá? Então é muito importante isso. E o Paquetá fez algo que eu acho muito legal nesse jogo contra o Bahia, que foi a finalização quando o Saúl dá aquele passe maravilhoso para ele fazer o segundo gol do Flamengo. Cara a cara com o goleiro, não tem preciosismo, é dar uma pancada, e ele deu uma pancada contra a meta do goleiro Léo Vieira. É o que falta muitas vezes ao Pedro, né, que sempre tenta um passe mais rebuscado, um gol mais bonito, né, tentou fazer um gol ali meio que de letra no segundo tempo, acabou desperdiçando o alvo, e ali na frente, cara, é dar uma pancada, né, sem chance para o goleiro adversário. E foi o que o Paquetá fez. Então o Paquetá é um jogador que, forjado na Europa, não tem muita frescura na hora de finalizar, não. Veja o gol que ele fez, por exemplo, contra o Independiente Medellín, né? O gol que ele fez contra o Independiente Medellín é fantástico. É porque ele recebe a bola ali na entrada da área, domina e já chuta. Não tem frescura, não. Então eu acho isso maravilhoso. Eu acho que é uma baita de uma contratação a do Flamengo, acho que já está claro isso. É o vice-artilheiro do Flamengo na temporada e vai mostrando isso jogo após jogo, né? A evolução dele começou mal no Flamengo, eu acho que mal não é o termo, mas com um desempenho que não era condizente com o valor gasto pelo Flamengo, e agora está mostrando o que de melhor pode fazer, o que de melhor mostrou no futebol europeu, o que de melhor pode fazer com a camisa do Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.